Muitas pessoas atribuem a Bíblia como justificativa para a perseguição aos homossexuais. Mas a verdade é que não existe nada escrito na Bíblia que diga isso. O que muitas pessoas usam como argumento é bem controverso. A gente precisa lembrar que a Bíblia foi escrita por homens. Pode até ter sido por inspiração divina, mas foi registrada por homens. E como foi escrita por seres humanos, há interferências a partir de suas próprias inclinações e percepções. E vale lembrar que muitos dos textos da Bíblia foram escritos em línguas que nem existem mais e, portanto, foram traduzidos diversas vezes, o que em vários casos fez com que o sentido original das palavras se perdesse ao longo do tempo. Você provavelmente já ouviu alguém falar que homossexualidade é pecado porque está na Bíblia. Mas será que a homossexualidade, como a gente conhece hoje, foi realmente proibida na Bíblia? A Bíblia cristã é composta por duas partes. O livro do Antigo Testamento, que foram escritos antes da existência de Cristo, e os livros do Novo Testamento, que foram escritos depois da morte de Cristo. No livro Levítico, que é um conjunto de leis e orientações divinas, que faz parte da Bíblia hebraica para os cristãos, o Antigo Testamento, e enfatiza as práticas rituais, legais e morais, existe um trecho que para muitos sempre foi considerado como a prova da condenação à homossexualidade. O trecho diz o seguinte: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. É abominação, em hebraico. Com homem não te deitarás na cama de mulher. Ou, como se deita com mulher. É toivá. É abominação. Literalmente, a tradução desse trecho seria: com homem não te deitarás na cama de mulher. É abominação. Só que mishkav é um termo para cama, mas que também faz relação com a ideia de se deitar, de copular, de penetração sexual, penetração vaginal, como podemos ver, por exemplo, no livro Números, também do Antigo Testamento. A gente pode reler então a frase como: com homem não te deitarás, como se deita com uma mulher. Ou seja, como se copula com uma mulher, fazendo sexo penetrativo como se faz com uma mulher. Ou seja, provavelmente esse trecho está condenando o sexo anal entre dois homens e nada mais. Mas por que será que ele condena justamente esse tipo de ato sexual entre homens? Naquela época, no Antigo Oriente Próximo, de forma geral, as nações eram politeístas e adoravam os mais diversos deuses. Em algumas dessas regiões, a prática homossexual masculina era comum, através da prostituição ritual como forma de culto aos deuses. Ou seja, prostitutos e prostitutas cultuais, através de seus serviços, permitiam que o cliente se unisse à divindade. Só que os hebreus acreditavam na existência de um único Deus, o que os diferenciava das religiões politeístas. E uma das palavras desse Deus único, todo-poderoso, era a condenação na crença em outros deuses e a proibição de práticas pagãs, de práticas religiosas politeístas. Logo, a proibição à prática homossexual masculina, no caso sexo anal, pode estar relacionada com a ideia de acabar com rituais ligados à adoração a outros deuses, ou seja, a idolatria. Com homem não te deitarás como se deita com uma mulher. É abominação. E no final dessa frase é dito que essa prática é uma abominação, toivá, que também pode significar impureza, ofensa ritual. No livro dos Reis, também do Antigo Testamento, essa mesma palavra aparece relacionada com a palavra Kadesh, que significa prostituto cultual. Havia no país até prostitutos cultuais, Kadesh. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis, toivá, das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então, por associação do uso dessas palavras, uma possível conclusão é que em Levítico, o homem passivo seria um Kadesh, um prostituto cultual. Então, esse trecho de Levítico pode ser entendido como uma proibição ao parceiro ativo sexual, penetração anal, numa relação com um prostituto cultual, um Kadesh. Com isso, a proibição serve para impedir que homens hebreus sejam clientes desses prostitutos rituais que cultuavam outros deuses. Enquanto em Levítico 18, no versículo 22, existe uma proibição explícita apenas para quem fosse penetrar para o homem ativo, afinal o passivo nesse caso seria um Kadesh, um prostituto cultual. Em Levítico 20, versículo 13, que se acredita ter sido escrito tempo
tempos depois, incluído então na Bíblia, essa proibição se deu para os dois lados, talvez para barrar de vez a prática, tanto que junto com essa proibição foi somada uma condenação à morte. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Pelo que se sabe, as prostitutas cultuais só tinham relações sexuais com homens. Talvez por isso que na Bíblia hebraica não existe uma proibição para o sexo entre mulheres, e o foco fique apenas na relação homossexual masculina, reforçando a teoria de que a proibição em Levítico tem a relação direta com a idolatria dos povos pagãos através da prostituição ritual. Em diversas culturas do mundo antigo, o homem ativo, ou seja, o que penetrava alguém, era visto como superior, como dominante social, enquanto passivo, ou seja, o que era penetrado, fossem mulheres, meninos, escravos, era visto como inferior, como subordinado social. Então, o sexo anal entre homens, segundo essa visão, estaria relacionado com a ideia de hierarquia de poder e humilhação social, botando em risco a ideia de superioridade masculina. Outra teoria para essa proibição do ato sexual entre dois homens pode ter relação com um dos grandes objetivos da lei judaica: garantir a perpetuação do povo judeu. Só que com a existência da homossexualidade masculina e feminina, provavelmente muitas pessoas não teriam filhos, o que iria diretamente contra esse grande objetivo. Então existia uma estratégia de procriação que era amparada por proibições para não derramar sêmen em vão. Por exemplo, ter relações com mulher menstruada não geraria filhos, então era proibido. Assim como um homem ter relações com a mulher do próximo era proibido, porque esse cara não geraria uma descendência para si próprio. E a ideia da homossexualidade, segundo essa teoria, entraria na mesma categoria de proibição. Em Levítico também se condenava comer carne de porco, comer alguns frutos do mar, cortar o cabelo, aparar a barba, ser tatuado, cultivar duas plantas diferentes no mesmo jardim. Ainda em Levítico, mulheres deveriam ser socialmente isoladas quando estivessem menstruadas. Os pais deveriam matar seus filhos, se estes adorassem outros deuses, senão o Deus único dos hebreus. E aqueles que trabalhassem aos sábados deveriam ser executados. Quase todas, se não todas, essas proibições citadas e que estão relacionadas com a ideia de impureza foram esquecidas. Hoje, entre a maioria das pessoas, é comum aparar a barba, cortar o cabelo, comer carne de porco, comer frutos do mar. Mas a proibição em Levítico em condenar a homossexualidade jamais foi esquecida. Por quê? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os malacói, nem os arsenocoitai, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Esse trecho da carta do apóstolo Paulo também é usado por alguns religiosos como outra prova de condenação à homossexualidade pela Bíblia, porque essas palavras destacadas em grego sempre foram usadas como sinônimo de homossexuais passivos e ativos. Mas vamos à tradução. A palavra malakoi, que literalmente significa mole, macio, foi traduzida em algumas versões bíblicas como efeminado. Só que essa tradução é considerada ambígua, porque o termo efeminado, filologicamente, sempre significou também mulherengo. Já o significado da palavra arsenocoitai parece ser mais controverso ainda. Essa palavra, que em versões na Bíblia já foi equivocadamente traduzida como sodomita, também já foi traduzida como homossexuais ou homens que se deitam com homens, parece ser um neologismo criado por Paulo que juntou as palavras gregas arsen, homem, e koitai, cama. Isso porque Paulo lia a tradução grega da Bíblia hebraica. Então ele pegou os mesmos termos usados em Levítico, na versão grega, com o homem não te deitarás como se deita com mulher, e juntou as duas palavras. Então se acredita que arsenocoitai remeta ao conceito de prostituição cultual masculina, pelo menos no sentido original em que foi escrito em séculos antes no Antigo Testamento. Segundo a Bíblia, Ló, sobrinho de Abraão, recebeu em sua casa visitantes desconhecidos que não eram da cidade de Sodoma. Quando os homens de Sodoma souberam dos visitantes estrangeiros, eles cercaram a casa de Ló, bateram em sua porta e ordenaram para que Ló entregasse os visitantes para serem abusados e estuprados. Ló então oferece suas duas filhas virgens ao invés dos visitantes. Os homens de Sodoma ignoram a proposta de Ló e avançam para arrombar a porta, quando os visitantes, que na verdade eram anjos enviados
enviados de Deus, disfarçados, cegam os sodomitas. Aí os anjos avisam para Ló, para a família dele, para eles fugirem de Sodoma, pois em nome de Deus iam destruir aquela cidade como castigo pelas atitudes adotadas pelos cidadãos dali. Então Ló vai para outra cidade e Sodoma é completamente destruída. Muitas pessoas dizem que o pecado de Sodoma é a homossexualidade, mas nessa história a Bíblia não se refere a um relacionamento amoroso consentido entre dois adultos do mesmo sexo, mas se refere à falta de hospitalidade com estrangeiros e à violência física através do estupro coletivo, sendo esse um ato não consentido de dominação e humilhação da vítima. Ló parece não ter nenhum problema em oferecer suas duas filhas virgens no lugar dos convidados. A tentativa dos moradores de Sodoma de estuprar os convidados estrangeiros insinua o desejo de mostrar domínio e superioridade sobre o estrangeiro através da submissão. Está na Bíblia. De acordo com o profeta Ezequiel, o grande pecado de Sodoma era não ajudar os pobres e necessitados. No livro de Amós, é profetizada a destruição de Israel por estar seguindo o exemplo de Sodoma, de oprimir os pobres e esmagar os necessitados. Em Ezequiel, o profeta comenta dos atos ruins de Jerusalém, fazendo alusão a Sodoma e Gomorra. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, fazendo violência ao pobre necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Em nenhum desses relatos a homossexualidade é citada, mas ao longo da história, a partir de interpretações futuras, começaram a atribuir o pecado de Sodoma à homossexualidade, e se referindo a homossexuais de forma equivocada como sodomitas. Por causa das interpretações em Levítico, nas cartas de Paulo e na história de Sodoma e Gomorra, a prática homossexual continua a ser considerada impura perante os olhos de Deus. Em se tratando de pecados sexuais, ninguém pensa em criar um grupo de ajuda para masturbadores, infiéis, um grupo de apoio para que pessoas não façam sexo antes do casamento. Mas para os homossexuais, se pretende tratamento como forma de cura gay. Qual a razão de se manter a proibição da homossexualidade e desconsiderar as demais? Não sei. O que eu sei é que através dos anos, por questões de interpretações religiosas como essas mencionadas nesse vídeo, ou por questões da necessidade de aumento de população, ou conquista de território e dominância de povos, milhares de homossexuais foram e vêm sendo violentados e mortos ao longo da história. Também sei que a discriminação contra homossexuais, seja rejeitando a expressão de afeto em público, ou rejeitando a possibilidade de união civil, ou rejeitando a ideia da criminalização da homofobia, vai contra a mensagem divina de amor, de respeito e igualdade entre todos os seres humanos. Olá, meu nome é César Soares. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado!